Oi gente, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre eu não ser uma mãe virtuosa e como que isso impacta na minha fé, tá? Então eu espero que você goste desse vídeo, que você se identifique com esse conteúdo. Então, gente, a gente ouve muito falar por aí, seja uma mãe virtuosa, tenha virtudes, compre o meu curso pra ensinar você a ter mais paciência, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. A gente ouve muito isso, certo? Certo. A gente que é mãe, principalmente mãe católica ou mãe cristã mesmo, que tá nesse mundo na internet, que a gente se preocupa com a educação dos nossos filhos, a gente vai ouvir muito isso. Seja uma mãe virtuosa. E, gente, eu particularmente não sou uma mãe virtuosa. Mas, na verdade, não é bem isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer? O que a gente entende hoje por virtude? Eu estava vendo esses dias aí um stories da Olinda, inclusive, vou deixar o perfil dela aqui na minha descrição do vídeo, se você quiser ir lá compartilhar, seguir o que ela fala, é muito bom, tá? Ela fala sobre essa coisa da bolha católica e tudo mais, eu acho muito bom o conteúdo dela. E ela tava falando muito sobre isso, assim, sobre tipo assim, o que é uma mãe virtuosa pra você? E eu já tava refletindo sobre isso há muito tempo, eu já tava conversando com meu marido, há tempo sobre isso, eu resolvi trazer um vídeo aqui no canal sobre esse tema, tá? Porque assim, quando a gente pensa em ser uma mãe virtuosa, você pensa no quê? Vê se eu vou acertar. Você pensa numa mãe que ela acorda ali antes dos filhos acordarem, tá? Assim, não importa se o nenenzinho dela acordou 10 vezes de noite ou se, sei lá, ela ficou praticamente a madrugada inteira acordada, não interessa. Ela vai acordar ali uma meia hora antes dos filhos acordarem, porque os filhos delas acordam sempre no mesmo horário, tá? Ela vai fazer a oração pessoal dela, ela vai se maquiar. Quando não, ela vai fazer um exercício ou alguma coisa, mas enfim, vai estar maquiada, vai estar arrumada, vai montar aquela mesa de café da manhã com todos os itens de mesa postos assim, bem bonito. Vai lá, toda bela, acordar o seu marido para ele tomar café, depois vai acordar os filhos, todos muito educadinhos e muito lindos, e aí vão todo mundo tomar café juntos, e aí depois ela vai lá, vai ler um livro para o filhinho, e vai seguindo a vida, né, gente? Assim, nesse ideal do que seria uma mulher virtuosa. E aí, quando você vê essa mulher no Instagram, que tem essa vida, que vende essa vida, tipo assim, olha como eu me arrumo todos os dias, isso é uma virtude, né? Eu passar maquiagem todo dia, eu tá com uma roupa bonita todo dia, meu cabelo arrumado todo dia, né? Fazendo 1000 penteados todos os dias. E, nossa, que mulher virtuosa. E, gente, ela pode até ser virtuosa, não tô dizendo que não. Mas quando a gente olha pra essas mulheres, a Olinda falou sobre isso e eu quero trazer essa reflexão pra vocês, a gente tem que imaginar que elas são empresárias, sabe? Elas vendem uma vida de dona de casa, tipo assim, olha como eu cuido da minha casa perfeitamente, minha casa é linda, minha casa tá sempre em ordem, meus filhos são bem educados, eu tô sempre arrumada e tudo mais. Só que elas são empresárias, até porque elas estão trabalhando na internet. Se elas estão ali na internet, se elas têm engajamento, elas estão ganhando dinheiro com isso, elas estão trabalhando, elas têm a empresa delas, elas vendem cursos, elas movimentam dinheiro, então elas são empresárias, elas muitas vezes têm funcionários, assim, no digital mesmo. Fora que muitas dessas mulheres têm empregadas que vão lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, enfim, que vai na casa dela arrumar a casa pra ela, e ela só vai mantendo. Ela tem condições financeiras de usar maquiagem todos os dias, porque, gente, usar maquiagem todo dia, se você tem, sei lá, uma base, que se usa ela todo dia, ela vai durar no máximo ali uns 2 meses, sabe? Dependendo da base. Se for menorzinha ainda vai durar menos. E assim, por mais que, base é baratinho, dependendo da base é barato. Tá, dependendo da base é barato, mas pra tuas condições de vida, tem pessoas, gente, que não vai ter dinheiro pra ficar usando maquiagem todo dia. Eu mesma, eu economizo ao máximo meus produtos de maquiagem, porque faz uma diferença no final do mês a quantidade que eu vou gastar com maquiagem ou não. Na minha realidade, na minha circunstância faz. Eu vejo as mães falando assim, você tem que ler pro seu filho. Eu acho isso maravilhoso, mas eu tenho 2 livros que eu leio pros meus filhos. Um eu leio de dia, outro eu leio antes deles dormir, porque é o que minha condição financeira permitiu eu comprar. 2 livros. Brenda, mas é baratinho. Tá, pra tua realidade é baratinho, pra minha vai fazer falta se eu gastar isso em livros. Porque tem que ter mesa posta. Gente, itens de mesa posta, mesmo que você vai comprar na Shopee, é caro pra caramba, não é barato, tá? É caro sim, e muito caro. E você lá gastar, sei lá quantos pra fazer uma mesa posta, vai ser difícil, vai ser caro, vai pesar em muitas famílias. A gente tá no Brasil, a gente não é a realidade assim do tipo, a maioria das famílias são ricas. Não é isso, a maioria das pessoas são pobres. Estão ali lutando pra viver, estão lutando pra sobreviver, estão lutando pra fechar o mês no azul. A maioria das pessoas, eu me incluo nisso, a gente é assim, entendeu? E aí, se você ficar na tua cabeça pensando que isso é ser uma mãe de verdade, que isso é ser uma mãe virtuosa, você vai ficar neurótica. Você vai começar a odiar a tua maternidade, você vai começar a achar que tem problema em tudo. Sendo que assim, sabe, vamos parar, vamos olhar pra nossa circunstância. Eu mesma não consigo me arrumar todos os dias. Como eu falei, eu economizo minhas maquiagens ao máximo,
Porque vai fazer diferença quando eu tiver que comprar elas de novo, porque é um pouquinho caro. Então, assim, eu economizo ao máximo minhas maquiagens, uso só pra sair ou quando eu vou gravar vídeo. Às vezes, quando eu tô me sentindo, assim, muito capenga em casa, claro, eu vou lá, passo um batonzinho, não tem problema. Mas isso quando dá tempo, gente, quando dá tempo, porque eu tenho 2 crianças pequenininhas, eu tô ali. Gente, eu, assim, ao máximo eu tento dormir de manhã, às vezes depois do almoço, quando as crianças tiram soneca, minha casa pode estar uma bagunça. Eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu também preciso descansar. Não é problema nenhum você precisar descansar. Você não tem que ficar ali sofrendo, não. Deixa eu ficar sem dormir mesmo. Ai, meu filho acordou 10 vezes de noite. Ótimo, eu vou continuar sem dormir a hora que ele dormir. Não, eu vou arrumar a casa porque eu tenho que ser virtuosa. Cara, meu Deus, sabe? A virtude da ordem é importante? É sim, mas é conforme a tua circunstância. Você tem que ver, avaliar dentro de você se você consegue fazer isso, sabe? Se você precisar descansar, descansa, vai lá dormir. Ai, a criança tá dormindo, durma lá com ela. Entendeu? Tira uma soneca, descansa bem. É um dia que teu filho acordou 10, 15, 20, às vezes acordou sei lá quantas vezes de madrugada, dorme. Eu me sentia muito culpada por descansar no início, assim, da vida dos meus filhos, sabe? Mas, gente, meus filhos acordavam muito de noite, né? E eu precisava dormir, precisava descansar. Então eu falava, meu, a minha casa vai ter que ficar uma bagunça mesmo, vai ter que ficar uma zona, porque eu não tenho empregada. Meu marido trabalha, eu que tenho que cuidar, tipo assim, limpar. Claro, meu marido, gente, ele é maravilhoso, ele lava a louça, ele faz tudo aqui em casa. Principalmente quando eu peço, né? Mas eu também me policio pra não ficar pedindo toda hora, porque ele também precisa trabalhar, ele também tem prazo e tudo mais pra entregar as coisas. Então eu também tenho que me policiar ali na hora de pedir ajuda dele, sabe? Tem que, assim, a gente vai colaborando. Ele vê que eu tô muito cansada, ele vai lá e faz. Eu vejo que ele tá apurado no trabalho, eu vou lá e, opa, vou segurar aqui, vou fazer, sabe? A gente vai se equilibrando. Mas isso também é para outro vídeo, né? Mas o que eu quero dizer... Se você tá cansada, cara, descansa. Se você não consegue se maquiar todo dia, meu, isso não me diz nada. Isso não diz nada a respeito, sabe? É de ninguém, porque isso é uma coisa sua. Meu, você não vai ser menos virtuosa porque você não se maquia. Às vezes nem condições financeiras de comprar maquiagem você tem. Às vezes nem tempo de comprar maquiagem que você... Pra comprar maquiagem, pra se maquiar, você tem. E assim, gente, me perdoa, mas eu não vou acordar mais cedo pra me maquiar, sabe? Se eu puder dormir mais 5 minutos de manhã, eu vou dormir mais 5 minutos de manhã. Porque assim, meus filhos acordam cedo, eu já vou ali de madrugada naquela luta com o nenenzinho e tal. Então assim, com o dente nascendo, aquela coisa toda, eu não sei, assim, como vai ser minha noite. Então, se eu puder dormir e descansar, eu vou dormir e descansar. Claro que, aí eu falo, o que vai definir se você é uma mãe virtuosa ou não? Você mesma. E um padre, se você quiser perguntar pra um padre, pedir uma ajuda ali, pra um sacerdote. Mas é isso, é você mesmo olhar pra você e pensar. Tá, como que tá minha vida hoje? Ai, tá bem corrido, eu fico bem cansada. Às vezes você tem uma questão, sei lá, uma anemia, alguma coisa que você não sabe também, né? Vai dar pra tentar ver isso, se você puder. Mas assim, ai, tô muito cansada, sei lá, tem muitos problemas financeiros. Então assim, gente, às vezes a pessoa tem muito problema financeiro, sabe? É uma mãe que tá muito nervosa. Como você vai falar pra essa mãe? Não, mesmo nervosa, mesmo você tem que se arrumar. Gente, não é assim, sabe? A gente vai ficar de coque a maior parte do tempo. Eu, pelo menos, fico a maior parte do tempo de coque. É mais fácil pra dar mamar, é mais fácil pra fazer comida, é mais fácil pra arrumar a casa, sabe? Eu tento, sim, tirar meu pijama, pelo menos, pôr uma roupinha ali um pouco melhor. Mas, às vezes, gente, é o que eu vou ter. É o que eu vou usar mesmo e tá tudo bem, é sobre isso. Mas como você vai saber se você é virtuosa que eu estava falando? Você vai olhar pra você vai ver, será que na minha rotina eu consigo encaixar, sei lá, um momentinho, nem que seja 1 minuto, pra eu rezar umas 3 Ave Marias e entregar meu dia pra Deus? Será que eu consigo rezar o terço? Será que eu consigo, sabe, vai vendo o que você consegue ir encaixando no seu dia a dia pra você ter essa espiritualidade com Deus, pra você pedir pra Deus o que você tá precisando, porque sem isso a gente nunca vai conseguir ser uma mãe virtuosa, né? Você nunca vai conseguir se você não tiver oração. Você precisa rezar, isso é fato. A gente precisa mesmo buscar oração, rezar, entregar pra Deus. Nem que seja assim um dia, aquele dia que tá super mega hiper corrido, você fazer só uma ejaculatório o dia inteiro, tipo, Jesus eu te amo, Jesus me ajuda, Jesus me dá força, Jesus me dá paciência. Vai falando isso durante o dia, tá bom, se é isso que você pode fazer nesse momento. Deus não é um carrasco, sabe? Deus vai olhar pra tua circunstância também. Deus sabe mais do que você, Deus conhece teu coração, conhece tudo em você. Então, assim, a gente às vezes, por estar tão imersa nesse mundo de redes sociais, a gente acaba tendo essas visões que não são verdade, sabe? Que não é sobre isso, você ser virtuosa, não é sobre isso, não é sobre você estar arrumada ou não arrumada, você fazer suas unhas o tempo inteiro, ou não fazer. Gente, eu comecei a fazer minhas unhas agora que meu filho tem 1 ano e pouco, sabe? Porque eu demorei muito pra conseguir. Primeiro, eu não tenho condições de ficar pagando manicure. E segundo, eu mesma faço em casa. Então, pra eu ter tempo de fazer aquela coisa toda, demora. E eu consegui fazer, graças a Deus, tô conseguindo agora, que meu filho tá com 1 ano e pouco, né? O meu mais novo.
Então, assim, sabe? São coisas que vão realmente demandar de você. E assim, o que vai te fazer uma mãe virtuosa? É você tentar melhorar cada dia você mesmo, na tua vida. Se você vai pra tua vida e pensar, não, eu preciso, nossa, eu tô gritando muito com meus filhos, sabe? Tô dando muitos berros, que é normal, a gente precisa dar uma surtada, né? Ah, eu tô gritando muito, preciso ser mais paciente. Então, como que eu vou fazer pra ser mais paciente? Aí sim, aí na teu minutinho de oração você reza e fala, Deus, me ajuda a ter paciência. Vai tentando estudar sobre isso, vai tentando ver, pesquisar na internet, tem coisas gratuitas, não precisa de curso, sabe? Você vai pensar, a gente tem também esse pensamento de que a gente só vai ser boa mãe se a gente comprar o curso daquela mulher lá. Ou se a gente só vai saber o que é paciência se a gente comprar o curso daquele outro lá. E não é assim, cara. Você pode pesquisar na internet, pode, é válido você ver dicas e tudo mais. É muito válido. Se você tem condições financeiras de comprar curso e tudo mais, compra, tá? Vai ser ótimo. Mas se você não tem condições financeiras, se você não pode gastar esse dinheiro, gente, não sabe? Como que as pessoas lá na Idade Média eram santas? Por causa do curso Descubra a Santidade? Não! Porque elas viviam a vida delas e estavam ali olhando a vida delas e pensando como que eu vou melhorar na minha vida e como que, sabe, como que vai funcionar pra mim. E perguntando pros padres, perguntando. Gente, perguntar pro padre de graça, você vai lá depois da missa. Ai, sua bênção, padre. Então, tô com uma dúvida, quando que eu posso conversar com o senhor sobre essa situação que tá acontecendo na minha casa, sabe? Eu tô faltando muita paciência, o senhor pode me dar um conselho, um livro, alguma coisa pra eu ler, uma ajuda, enfim. É de graça, né? O padre vai te responder, gratuito, sem cobrar nada. Então, assim, a gente não precisa de curso também pra ser uma mãe virtuosa, pra ser uma mãe santa, pra ser uma mãe maravilhosa, assim. A gente pode conseguir informações de graça na internet, pesquisando, vendo vídeos, de pessoas que compartilham muitas coisas de graça, sabe? E, assim, é uma técnica de marketing isso, sabe? As pessoas, as mães católicas, elas também são, como eu falei, empresárias, elas precisam, de certa forma, que você se condicione ali acompanhando o conteúdo delas, que você acha que você só vai resolver o teu problema, a tua dor, se você comprar o produto delas. Porque é isso, a gente que tá aqui por trás das câmeras, vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir um nicho do nosso conteúdo e definir uma persona. Então, você define um nicho, você define uma persona. E aí, a partir disso, você vai vender um produto pra dor daquela pessoa, pra resolver aquela dor. E é isso, gente, que todo mundo que tá aqui na internet vai fazer. É isso que eu vou fazer um dia quando eu for vender meus produtos. É isso que qualquer pessoa vai fazer, entendeu? Vai pensar o que eu posso contribuir pra essa pessoa querer comprar. Até porque se eu não te oferecer nada útil, você não vai querer gastar seu dinheiro comigo, certo? Você não vai falar, ah, não, essa moça aí não tá oferecendo um curso onde ela vai ficar em silêncio por 10 horas, eu vou comprar. Não, isso não vai te retornar o que na tua vida? Nada, né? Então, sabe, tem que ter essa troca. Só que se a gente fica demais nisso, a gente começa a ficar louca, a gente começa a achar, não, eu preciso de 500 cursos pra ser uma boa mãe, eu preciso de 500 livros pra ser uma boa mãe. E não, você não precisa de nada disso, sabe? Você precisa olhar pra você mesma, ver a tua circunstância, ver ali o que você tá pensando, o que você tá sentindo e avaliar como que eu posso melhorar, como que eu posso mudar essa realidade que tá me incomodando, como que eu posso, sabe? E é isso, você ser uma mulher virtuosa não é você ter uma caricatura do tipo assim, não quer dizer que eu só posso usar saia e fazer pão e bolo e sei lá, sabe? Não é isso, não é só isso. Você pode ter tua própria personalidade, teus próprios gostos, sei lá, um gosto musical diferente, claro, né, que não fira a moral católica, né, letras assim bonitinhas e tal, que não tenham, né, palavras chulas, aquela coisa toda que eu imagino que você já deve saber. Então, assim, sabe, é você ter essa noção do tipo assim, então quer dizer que isso que é a virtude, o que é? É você mesmo tentar melhorar todos os dias e adquirir mesmo aquela virtude, você ser paciente, você ter temperança naquilo que você vai fazer, você ter fé, você ter caridade, você vai vendo ali as virtudes e você vai tentando buscá-las, encaixá-las na sua vida. E vai ser difícil, gente. Eu mesma tô penando muito pra conseguir paciência, desde que eu tive consciência de que eu era uma pessoa irritada. Desde então, tô tentando ser paciente, conseguir alguns pontos sim, outros pontos não. E assim, é uma luta diária e constante. E muitas vezes eu me pego caindo no mesmo erro que eu já tinha dito que não ia cair, que eu já tinha prometido que não ia cair, que eu já tinha achado que não ia mais cair, tô caindo naquele mesmo erro. Entendeu? Que é a questão da falta de paciência. Às vezes você é uma pessoa muito soberba, que se acha a melhor pessoa do mundo. Eu passei por isso e ainda passo por isso. Então, assim, sabe, é você trabalhar a humildade, você ver, você tentar pensar, você, sabe, refletir como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer no meu dia a dia. Enfim, é isso, você vai ter que olhar pra você mesma e dentro de você mesma você começar a refletir. Se você não sabe nem por onde começar, vai atrás de um padre. É de graça, é totalmente gratuito. Vai atrás do padre, pergunta pra ele, fale, padre,
eu tô, sei lá, gritando muito com meus filhos, eu tô, sabe, não tô conseguindo arrumar minha casa, padre, o que que eu faço? Eu lembro que isso era uma angústia que eu tinha muito grande quando meu segundo filho nasceu, que eu não consigo manter minha casa em ordem. Gente, até hoje, minha casa é grande, graças a Deus, é uma casa grande. E eu não consigo arrumar, tem 2 banheiros, gente, eu não consigo lavar os 2 banheiros sempre, assim, sabe? Eu tenho que tentar manter ali, mas às vezes eu não consigo. A roupa das crianças é muita roupa, às vezes eu não consigo dobrar tudo, entendeu? Às vezes fica uma zona e eu fico, isso me dava um desespero, eu conversava muito com o padre sobre isso. E, gente, o padre falava, olha, sabe, você tem duas crianças pequenas, você tem que também ver isso, você tá amamentando 2 crianças, enfim, tava em toda uma circunstância ali, né, 2 bebezinhos pequenininhos, amamentando, muito cansada, com deficiência de vitamina e problema de saúde, como que eu ia ter energia pra arrumar a casa? Desse jeito, assim, deixar tudo impecável. Claro, eu tentava ali dar os meus migué, né, lavar a louça, varrer um pouquinho, uma coisa ali ou outra, mas, gente, nem sempre você vai conseguir ter tudo perfeito. E isso é normal, isso é a vida normal, a vida acontecendo, sabe? Os nossos filhos, gente, não vão ser virtuosos também com 5, 6 anos, não tem como, com 2, 3 aninhos. Não vai ser aquela criança que vai falar, ai filho, pega aquele ali. A criança vai lá lindamente, vai falar, tá bom, mamãe, vai pegar e vai te dar. Vai ter momentos que eles até podem fazer isso, mas no geral não, eles vão fazer birra, ou vão se jogar no chão, vão falar que não quer e tudo mais, e é aí que você vai ter que educar. É nisso que você vai ter que ficar falando, e falando, e falando de novo, e falando outra vez, e repetindo 1 milhão de vezes, até que um dia, sei lá, parece que instala na cabeça deles e eles vão entender o que eles precisam fazer. Mas eles vão demorar, gente, pra fazer as coisas. Tá tudo bem, isso é normal. A tua criança, teu bebezinho, vai fazer birra, é normal. Você não é menos mãe porque ele tá fazendo birra. Ele vai falar umas coisas assim, às vezes nada a ver, e você também não é menos mãe por isso, sabe? Acho que eu vejo muito assim, a gente às vezes tem essa visão do que, tipo, eu pelo menos, né, tinha essa visão assim, não, eu tenho que ensinar latim pros meus filhos, eu tenho que pôr eles numa luta, eu tenho que ensinar música, então eles têm que aprender piano, têm que aprender isso, têm que aprender aquilo, eu tenho que ensinar, sabe? Então a gente pensava assim numa gama de coisas, fazer homeschool, e essa gama de coisas que a gente põe nesse pacote do tipo assim, isso é uma família virtuosa. E não, primeiro, você tem condições financeiras pra pagar tanta aula assim pro teu filho? Segundo, você tem tempo pra acompanhar ele em todas essas coisas? Você não tem outros filhos, outro marido, sabe? Você tem que ir avaliando, como eu falei, conforme a tua situação. Se você pode fazer isso, gente, amém, vai lá e faz, não tem problema nenhum, é maravilhoso. Mas se você não pode, não se frustre por isso. Não ache que você vai ser uma mãe pior por causa disso. Ao contrário, você tá sendo uma mãe ótima se você tá olhando pra tua circunstância e dentro da tua circunstância você tá se esforçando pra dar o máximo que você pode, mesmo que às vezes o teu máximo seja um pouquinho, mas você tá tentando, entendeu? Você tá ali, você tá se esforçando, e a santidade é isso, não é você nunca errar, é você errar e consertar, errar e consertar, cair e levantar. Isso que é a santidade, é isso que é a busca pela santidade, a gente tá errando, mas tá se esforçando, porque conforme a gente vai se esforçando, Deus vai dando as graças, e conforme você vai pedindo, né, como eu falei, vida de oração é fundamental. Você precisa pedir pra Deus as coisas pra Ele poder te dar. Você fala, Deus, eu preciso de mais paciência, eu preciso de mais humildade, eu preciso de mais amor, eu preciso de mais isso, preciso de mais aquilo. Gente, Deus vai ouvindo aos poucos, Ele vai te entregando, vai te mostrando, vai falando ao teu coração como que você vai adquirir isso. Os santos, eles eram santos principalmente pela vida de oração que eles tinham. Eu não tô dizendo que você que é mãe, que tem criança e tudo mais, tem que ficar rezando o rosário e mais a ladainha e mais não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não. Eu tô dizendo pra você ter um tempo, sim, de rezar com Deus, você tentar ter isso, porque isso vai ser o que vai dar um norte pra toda a tua maternidade. Vai ser o que vai fazer com que você consiga refletir, olhar pra você mesma, ver o que você precisa melhorar. É nesses momentos que o Espírito Santo vai falando com você, vai inspirando no seu coração, entende? É nesses momentos. Então, se você não tiver esse momento, você vai ficar meio perdido, você não vai saber o que está fazendo, você não vai conseguir se achar. Você precisa desse momento, você que é mãe, precisa pedir sabedoria para Deus, para que Ele te ilumine, para você saber como conduzir aquela criança, ou aquele adolescente, né? Porque não é porque é adolescente que já tá educado, não tem mais o que fazer. Tem muito o que fazer, gente. Enquanto o filho até o momento que o filho mora com você, tem muito o que fazer. Depois que ele sai da tua casa, ainda você tem que rezar. E isso também é muito pra fazer pelo teu filho. Tem que rezar, tem que dar conselho, enfim, tudo isso. Então, assim, não desista dos seus filhos porque você tá vendo uma mãe que você acha que é muito melhor que você e você pensa, eu nunca vou conseguir ser ela. Cara, teu filho não precisa que você seja aquela mãe do Instagram, ele precisa que você seja a mãe dele, entendeu? Que você precisa, você, do jeito que você vai ser mãe do seu filho, porque Deus te deu o seu filho pra você, não deu pra mãe lá do Instagram, ele deu pra você. E como eu falei, a mãe lá do Instagram, às vezes ela é milionária, às vezes ela tem babá, ela tem,
sei lá, empregada, ela tem muitas coisas, as mães do Instagram tem muitas coisas. Então, você tem que pensar sobre isso, sabe? Não adianta você que mora numa casa pequenininha querer se comparar com uma mulher que tem empregada, que mora nisso. A realidade dela, gente, vai ser 100% diferente da tua. E também não tô dizendo que a pessoa que é rica, milionária, não tem virtude. Claro que tem, né? Todas as pessoas podem ter virtudes, independente da condição financeira. Mas o que eu quero dizer é, a gente que tem uma condição financeira um pouco mais abaixo ali, né? Ou às vezes muito mais abaixo, a gente olha pra essas coisas, a gente começa a achar que coisas materiais são virtudes. E não é um sinal de virtude uma coisa material, entendeu? Eu fazer uma mesa posta não é um sinal de virtude, gente. É um sinal de beleza, uma coisa, bonito ali, mas se eu não posso fazer, não quer dizer que não amo meu marido, não amo minha família, porque eu não posso fazer uma mesa posta, sabe? Porque eu não tenho vasilhas bonitas e porcelanas bonitas. Gente, eu amo coisas de mesa posta. Se eu pudesse, eu teria milhares, se eu tivesse condições financeiras, cara, eu ia ter um monte de mesa posta, entendeu? Eu ia mesmo, porque eu acho lindo. Mas dizer que eu sou mais virtuosa por causa disso, aí já é loucura, porque não, entendeu? Não tem nada a ver. O que vai te fazer virtuosa? É você estar ali cumprindo seu dever, fazendo o almoço pro seu marido, para seus filhos, para você também se alimentar, né? Que precisa se alimentar. É você estar ali tentando, sabe, na tua circunstância, proporcionar esse momento em família. Mesmo que você só tenha um pratinho daqueles meio marronzinho e tá ótimo, entendeu? É você dar o seu melhor pra sua família. Isso que vai te fazer uma mulher virtuosa e isso que Deus espera de você. Deus não espera que você seja X, Y, Z. Deus espera que você seja você. Na tua circunstância, do teu jeito. São José Maria já falava isso. É aí, na tua circunstância, no teu jeito, que Deus te quer santo. É aí, do teu jeitinho, entendeu? Da maneira que você é. Só que buscando melhorar, buscando encarar de frente seus defeitos e melhorá-los. E buscar e tudo mais. Porque é difícil, gente. É difícil, tá? É muito difícil. A gente olha pra gente mesmo, quando a gente começa a ver, a gente fala, meu, eu tenho muito defeito, sabe? Eu sou complicada. Mas Deus vai ajudar, Deus vai dar graça. É nisso que você tem que se apegar, que não vai ser você que vai fazer tudo. Por isso que eu falei da oração. É Deus quem vai te mostrar, através da oração, o que você precisa fazer e vai te dar graça pra você conseguir fazer aquilo. Entende? Então, por isso a oração é importante. E outra coisa que eu queria falar rapidinho também, que a gente acha muito que é virtude, isso principalmente no meio católico, né? É nunca espaçar a gestação. A gente tem na nossa cabeça, por conta dessa coisa de blogueiro católico, influencer católica e tudo mais, a gente tem muito na nossa cabeça que se você nunca precisou espaçar uma gestação, né, se você tem muitos filhos e tal, nunca precisou espaçar uma gestação, você tá sendo virtuoso. E assim, gente, pode ser que sim, pode, não sei, como eu falei, tem que olhar as circunstâncias de cada pessoa. Mas não quer dizer que o contrário é não ser virtuoso. Tipo assim, eu precisei espaçar uma gestação porque, sei lá, não tenho condições financeiras de ter outro filho agora, porque eu não tenho condições mentais de ter outro filho, sabe? Eu não tenho cabeça pra ter outra criança agora. Cara, espaça a gestação em paz, entendeu? Tranquilo. Isso não vai te fazer menos mãe, menos virtuosa, porque você precisa espaçar uma gestação. Se a igreja não quisesse que as mães, né, os casais pudessem espaçar a gestação, não teria isso no catecismo, né? O próprio catecismo da igreja fala que a gente tem que ter essa responsabilidade de olhar, de ver a nossa situação, a nossa circunstância e tudo mais. Se assim, se eu tiver mais um filho, a gente vai ficar numa condição de vida, assim, de extrema pobreza, de passar fome, de não conseguir pagar as contas e tudo mais. Cara, espaça a gestação, entendeu? Você não vai ser menos mãe por isso, de verdade mesmo. A gente tende a achar que, porque aquela mulher lá, católica, disse que mesmo quando eles estavam passando fome, dificuldade, eles não espaçaram uma gestação e Deus proveu. Ótimo, isso é lindo, é maravilhoso, mas você tem que olhar pra você e pensar, eu consigo passar por tudo isso? Eu consigo, eu tenho cabeça, eu tenho saúde mental, eu tenho, sabe, eu vou conseguir, se eu precisar passar por uma dificuldade financeira séria, eu vou conseguir, sei lá, me alegrar com a chegada de um bebê, entende? Então você tem que refletir sobre isso, a gente tem que refletir sobre tudo na tua vida e olhar pra tua circunstância. Como eu falei, se você ficar muito em dúvida, vai atrás de ler o catecismo, vai atrás de um sacerdote bom que possa te aconselhar e vai viver a tua vida normal, tranquila, entendeu? Porque a fé já exige muito da gente, né? Ser católico exige muito, como eu falei, você olhar pra você mesmo, você precisar renunciar muita coisa, você precisar sempre estar, assim, tentando ter essa docilidade ao Espírito Santo, assim, do tipo, Espírito Santo, fala pra mim o que eu preciso, fala o que eu preciso mudar, o que eu preciso olhar, o que eu preciso fazer diferente, fala, vai falando no meu coração, a gente tem que ir pedindo, a gente precisa ter essa docilidade, isso já é muito difícil, porque é difícil você ter tempo pra rezar, né, é difícil a gente... Qualquer outra coisa é mais interessante do que rezar. Qualquer outra coisa é mais interessante do que rezar. Mas a gente precisa tentar se esforçar pra isso, sabe? Eu acho que o mínimo mesmo é a gente rezar. Tentar se esforçar, buscar ter uma vida de oração que, de novo, não precisa ser uma vida de oração, nossa, faz milhares de orações por dia. Não é isso.
às vezes pouquinhas orações que você faz ao longo do dia, vai conforme teu tempo, conforme tua circunstância, mas é necessário que você olhe para tua rotina e pense: o que eu consigo encaixar aqui? Consigo encaixar um terço? Beleza, eu vou rezar o terço nesse horário aqui. Consigo encaixar uma oração pessoal mesmo, né? Que é importante, sabe? Você falar com Deus. Eu vejo, assim, uma coisa que pra mim pegou muito foi quando eu não conseguia mais falar com Deus. Então, uma coisa que você que é mãe, a gente precisa fazer mesmo, a gente que é mãe, é falar com Deus, é falar mesmo, assim: Deus, olha, tá difícil, meu Deus, minha filha acordou 10 vezes hoje, eu tô muito cansada, tô com sono, eu não sei se eu vou conseguir, me ajuda, me dá força, sabe? Me ajuda a iluminar minha cabeça pra eu saber o que eu tenho que fazer pra essa criança dormir melhor, entendeu? Vai pedindo, vai falando com Deus. Deus conhece teu coração, Ele sabe, assim, ele vai saber o seu jeitinho, sabe? Então, assim, é muito importante isso, tá, gente? E não achem que você fazer coisas que as blogueiras não fazem, ou sei lá, vivenciar situações e circunstâncias diferentes do que aquilo que você acha ideal, vai te fazer menos virtuosa, porque não vai, tá? E a virtude não tá aí, como eu falei. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tenha se identificado, que você tenha entendido sobre tudo que eu quis passar aqui, que não tenha ficado muito confuso, porque eu falei muita coisa, né? E que essas reflexões te ajudem a melhorar a sua maternidade. Se você se identificou com esse conteúdo, se você gostou disso, se você quer ver mais do que eu tenho pra falar, de compartilhar minhas ideias e tudo mais, curta meu vídeo, comenta, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário o que você achava que era virtude, o que você pensa sobre essa questão de virtude. Vamos conversar sobre isso, eu vou estar respondendo todos os comentários, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!